Gente, boa tarde novamente, tá? Nós vamos iniciar aqui a nossa atualização, que eu não vou nem dizer que é uma aula, uma atualização sobre o processo de esterilização de materiais médico-hospitalares. Para a gente iniciar a falar desse processo, nós temos que falar um pouquinho de onde que esses materiais, onde é realizado esse processo. Então, esse processo, ele é realizado na Central de Material Esterilizado, conhecido também como CME, que dentro do Ministério da Saúde conceitua como conjunto de elementos destinado à recepção, expurgo, preparo e esterilização e guarda e distribuição de material para as unidades de estabelecimento de saúde. E também para a Anvisa, é unidade funcional localizada no serviço de saúde destinada ao processamento de produtos de saúde. Então, a classificação da CME, segundo a Anvisa, que é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, né, ela classifica a CME como classe 1, que realiza o processamento de produtos críticos sem lumen e em espaço interno, produtos semicríticos e de produtos não críticos, exclusivamente em ambulatório. Ou seja, a CME classe 1 é a CME que está presente dentro dos ambulatórios de saúde. E a classe 2 realiza o processamento de produtos críticos, semicríticos e não críticos em estabelecimento de saúde com especialidade clínica e cirúrgica, com internação ou semi-internação. É obrigatória a separação física da área de recepção, limpeza das demais áreas da CME. Quanto à estrutura física e organização da CME, a CME ela possui uma área de recepção e limpeza, que é o recebimento dos produtos sujos, dos artigos, dos materiais sujos. A área de preparo e esterilização, que é considerada um setor limpo. A área de desinfecção química, quando aplicável, no setor limpo. A área de monitoramento do processo de esterilização, ainda no setor limpo. A área de armazenamento e distribuição de materiais esterilizados, também setor limpo. O CME classe 1 deve possuir no mínimo barreira técnica entre o setor sujo com os setores limpos. E o CME de classe 2 é obrigatória a separação física da área de recepção e limpeza das demais áreas. Mais na frente na aula, nós vamos apresentar aqui um pouco da estrutura física da CME classe 2, que é mais objetivo da nossa aula, tá? Que é a CME dentro dos hospitais ou pronto-socorro. E também vamos falar mais na frente um pouquinho sobre essa classificação dos artigos críticos, não críticos e dos semicríticos, ok? Bom, o fluxo de recebimento e entrega de materiais. Aqui para a gente entender um pouquinho mais como que é feito esse fluxo dentro da CME. Então, nós temos duas unidades dentro, né, de um hospital que recebem material na CME. Nós temos as unidades consumidoras e as unidades fornecedoras. Nas unidades consumidoras, são todas as unidades que vai ser necessário fazer o processamento de todos os materiais, como, por exemplo, as internações, o centro cirúrgico, o pronto-socorro, tá? Todas as áreas dos hospitais, elas são consumidoras, porque a CME faz todo o processamento dos materiais e depois todas essas unidades vão utilizar esses materiais. E as unidades fornecedoras são aquelas unidades que vêm de fora do hospital, como, por exemplo, os materiais que são consignados, ou seja, aqueles materiais que são fornecidos de outras empresas, tá, terceirizadas fora do hospital. Então, dentro dos materiais que a CME recebe das unidades consumidoras, ou seja, as unidades do próprio hospital, você vem nesse fluxo: recepção do material sujo, limpeza e secagem desses materiais, preparo e acondicionamento, esterilização, armazenamento dos materiais esterilizados e distribuição novamente. E aí esse ciclo ele continua, ok?
Dentro também desse recebimento, o CME vai receber algumas roupas e materiais limpos. Essas roupas vindo, então, da lavanderia do próprio hospital ou terceirizada, e os materiais limpos que vão vir do almoxerifado, como, por exemplo, luvas esterilizadas, que já vem esterilizada de fora, de outras empresas, que o hospital adquire e o almoxerifado fornece para a CME, para que a CME distribua para todo o hospital. Lembrando que dentro desses materiais estão os instrumentais cirúrgicos e todos os materiais que vão ser utilizados para fazer todos os procedimentos, como as cirurgias, os curativos, todos os materiais que precisam para que sejam feito tanto a desinfecção quanto a esterilização. Nas unidades fornecedoras que vão trazer materiais que são consignados, esses materiais também têm que ser recebidos e eles passam por um processo e depois esses materiais são descartáveis, né, de uso único. Ou eles podem também ser devolvido para a empresa para fazer todo o suporte desse material. Vamos agora falar um pouco do expurgo. O expurgo é o local onde é feita a limpeza do material. Então, a conscientização para a utilização dos EPIs pelos funcionários é um ponto relevante para a prevenção de acidentes com secreções biológicas e pérfuros cortantes na CME. Então, todo funcionário que trabalha no expurgo, quer dizer, a área de limpeza desse material, sendo instrumentais, né, qualquer tipo de cuba, comadre, qual seja o material que seja recebido, né, sondas, os funcionários que trabalham nessa área, ele precisa utilizar os equipamentos de proteção individual, para que esse trabalhador se proteja para algum tipo de contaminação e depois não venha adquirir nenhum tipo de problemas de saúde do trabalhador. São utilizados protetores auriculares adequados para o tipo de ruído dos equipamentos. Como a foto mostra, vocês podem observar algumas trabalhadoras, algumas técnicas de enfermagem nessa foto, que mostra ela com os EPIs. Elas estão usando aventais impermeáveis, elas estão usando os protetores auriculares, elas estão usando máscara, alguns protetores oculares, as luvas de cano longo, tudo isso aí para fazer a proteção, para que esses trabalhadores não se contaminem com os materiais. Também são utilizados com botas impermeáveis, com certificado de aprovação, luvas antiderrapantes de procedimento e aventais descartáveis, como já falei. Lembrando que todo esse material tem que ter esse certificado de aprovação. Ninguém pode ali no centro ou no mercado qualquer comprar esse tipo de equipamento, né, comercializado que não seja adequado, que não tenha uma aprovação para que seja utilizado para esses trabalhadores, ok? E continuando, na área do preparo, depois que esse material passa pela limpeza, que mais na frente a gente vai falar um pouquinho mais sobre essa limpeza, continuando depois da limpeza, esse material passa pela área de preparo, né? Todo esse processo visa o quê? A esterilização desses materiais. Então, esses materiais eles passam pela área do preparo, que nessa área, na CME, ela precisa estar com disposição de mesas, carrinhos com rodízio para transporte de materiais. Isso é super importante porque muitos desses materiais, caixas de instrumentais, materiais consignados, vindo de outras empresas, principalmente os materiais ortopédicos, né? Os profissionais que estão aí presentes devem saber que todos esses materiais eles têm um peso. Então é importante que a CME, na área do preparo,
tenha os carrinhos com rodízio, para que os profissionais não tenham que carregar as caixas ou mesmo os pacotes de roupa, e ele também vai adquirir, né, doenças dentro do ambiente de trabalho. Então, para evitar, é importante que tenha esses carrinhos, cadeiras ou bancos ergonômicos com altura regulável, como mostra a figura, né, a cadeira com altura, espaço para realizar todas as atividades de uma maneira confortável para esses profissionais. Dispor de lentes intensificadoras de imagem para visualização, para visualizar a limpeza dos produtos para a saúde. Após a limpeza, é importante que esses materiais passem por uma visualização, porque às vezes na limpeza dos materiais, principalmente os instrumentais, pode ficar crosta, resto de sujidade, né, nos materiais. É importante que a CME disponibilize uma lupa, né, que dê para você poder visualizar essa sujidade que pode, mesmo depois da limpeza, ela pode continuar nos materiais, principalmente nos instrumentos cirúrgicos que tem, né, as arranhaduras das pinças, pode ter material que seja cilíndrico, que tenha lúmen. Então é importante que a gente tenha uma lupa para visualizar bem esse material, para ver se realmente ele está limpo. Área de esterilização. Então, depois que esse material passou pela limpeza, ele foi recebido, ele passou pela limpeza, passou pela área de preparo, ele vai agora, né, foi feito todo o preparo dele, o acondicionamento nas embalagens, ele vai para a área de esterilização. Então, as autoclaves deverão ser em número suficiente para a demanda dos materiais processados no hospital. A temperatura ambiente deve ser mantida de 20 a 24 graus centígrados para proporcionar conforto térmico aos trabalhadores e a qualidade no ar ambiente. Então, nós temos muitos problemas nas CMEs, que na área de autoclave, que é uma área que tem uma temperatura elevada por conta desses equipamentos, dessas máquinas, muitas CMEs, a temperatura fica muito desagradável para os trabalhadores. Então, é importante que tenha sido mantido no ambiente essa temperatura, para que o profissional também não se sinta, né, prejudicado com a alta temperatura desses equipamentos. E ainda, depois que esse material passa pela esterilização, nós precisamos na CME ter uma área de monitoramento do processo de esterilização, ou seja, dispor de um sistema para a guarda dos registros, dos monitoramentos por 5 anos, conforme a RDC número 1 de 5 de 2012, sempre que for solicitado ou necessário. Então, quem quiser pode estar, né, verificando essa RDC, aonde ela fala todo, né, ela explica todo esse processo de guarda desses registros de esterilização. Porque se acontecer alguma coisa com esse material que foi esterilizado e o enfermeiro que trabalha na CME, que é o responsável, não guardar os registros, tá, dos lotes, do processamento das autoclaves, se acontecer algum problema com o paciente, se for detectado que houve uma falha no processo de esterilização e ele não ter como comprovar, pelo menos no período de 5 anos, esses registros, esse enfermeiro, esse profissional, ele pode até responder judicialmente. Então, é importante seguir essa resolução. Quem quiser acompanhar melhor essa resolução, consultar, mas aqui fica, né, o registro, que é importante a gente manter toda essa documentação do processo de esterilização dentro das CMEs, para que nós, enfermeiros, nós possamos estar nos resguardando
para futuros, né, acontecimento que venha a ocorrer de falhas no processo de esterilização. Na área de armazenamento e distribuição, depois que o material ele é feito todo o processo de esterilização, então esse material ele segue para uma área de armazenamento novamente e distribuição. Então essa área ela tem finalidade de centralizar todo o material processado, esterilizado, para posterior distribuição às unidades consumidoras, como a gente já falou, né, lá no início. Deve ser um local exclusivo de acesso restrito, não podendo ser área de circulação. Ou seja, lembra que a gente falou lá no início, a CME não pode ter uma área que seja de círculo do mesmo trânsito do material, o trabalhador que fica no material lá na área de expurgo, que é o material contaminado, ele não pode ter acesso com o material esterilizado que fica guardado na área de armazenamento e distribuição. Então, a área de distribuição ela deve ser mantida limpa e seca com luz solar direta, ok? Para evitar mofos, tá? Sujidades, precisa também ser feita uma boa limpeza, ok? Então, agora, depois que a gente deu essa pincelada, né, porque eu não poderia falar do processo de esterilização sem falar um pouquinho onde esse processo acontece. Então, agora nós vamos falar um pouquinho mais específico sobre esse processo de esterilização, ok? Seguindo esse processo de esterilização, eu quero deixar aqui para vocês bem claro que o que nós vamos falar aqui, nós vamos respeitar o que está escrito na RDC Anvisa, número 15, de 15/3/2012. Então, todo profissional que atua em CME e centro cirúrgico precisa conhecer essa RDC. É a última RDC, tá? Que ela fala sobre limpeza, desinfecção e esterilização, né, do reprocessamento de produtos de uso único no Brasil, tá? É a nossa RDC de Anvisa que está até o momento em rigor, ainda não tem uma outra RDC mais atual do que essa. Então, tudo que a gente falar daqui para frente, nós vamos estar falando, também já foi falado algumas coisas sobre a RDC, certo? Então, no artigo 112, fala que o serviço de saúde, as empresas processadoras abrangidos por essa resolução, terão um prazo de 24 meses, contando a partir da data da publicação, que foi em 2012, para promover as adequações necessárias a este regulamento técnico. Ok? Então, as CMEs, elas precisam, desde 2012, cumprir essa determinação da RDC 15. Então, aonde que essa RDC se aplica? Ela se aplica nos estabelecimentos de saúde, tá? Na figura que vocês estão vendo aí, onde está escrito aplica. E nessa outra figura que diz não se aplica, ela não se aplica aonde? Nos consultórios odontológicos, que tem uma outra RDC 154/2004, ela não se aplica nos ambulatórios, ela não se aplica nos setores de hemodiálise, e não se aplica também nos PETs, que são os consultórios veterinários, e também nos ambulatórios de exame, como, por exemplo, aqui o exame de endoscopia, que é feito em consultório ou em ambulatório, ok? Então, dentro do fluxo do processo de esterilização, nós temos aqui o fluxo que ele né, de limpeza, o primeiro passo para você fazer uma esterilização no material. Para que essa tua esterilização fique 100%, o primeiro passo é limpeza, segundo passo, inspeção, terceiro passo, preparo, quarto passo, esterilização, quinto passo, armazenamento e sexto passo, distribuição.
como a gente já falou um pouco desse fluxo. Aqui a gente só vai detalhar mais um pouco ele. Então, a limpeza desse material, ela é super importante, tá? Não existe esterilização e nem desinfecção de material sem a limpeza, tá? E a pré-limpeza é também super importante. Eu até coloquei aqui nessa figura, como vocês estão vendo, um POP, e eu também vou logo avisando que essa aula, que eu estou aqui com essas figuras que vocês estão vendo, foi permitido pela professora Kazuko Graciliano. A professora Kazuko, ela é uma pós-doctor na área de esterilização da USP de São Paulo, é uma amiga que já esteve aqui com a gente na UEA. Lembrando aqui para vocês que eu, como professora dessa disciplina, nós já fizemos a primeira pós de Centro Cirúrgico e CME aqui na UEA, nós estamos na segunda turma, e a professora Kazuko, que eu não sei se alguém aí conhece, ela é doutora nessa área de esterilização, ela já esteve aqui com a gente na nossa pós. E ela deixou todo esse material e ela falou para mim, professora Gisele, você pode usar esse material, não tem problema nenhum. Por isso que eu estou usando e também deixo claro para vocês que eu tenho autorização de autoria, né, da professora Kazuko para me usar essa aula. E aqui nessa aula, nessa imagem, a gente tem um POP de limpeza, que esse POP pode ser produzido em todos os estabelecimentos, né, hospitalares. Como vocês estão vendo aí, esse POP que foi feito pela professora Kazuko, ela coloca aí o POP de limpeza, imersão para fazer uma pré-umecção desse material, ou seja, para que essa sujidade do material não fique impregnada nos materiais, porque quanto mais você deixa o teu material em cima do balcão, no centro cirúrgico ou da CME, com material orgânico, ou seja, com sangue, com todo tipo de secreção, né, oriunda do procedimento, principalmente cirúrgico, pode ser um pus, uma secreção purulenta, uma secreção sanguínea, urina, fezes, seja o tipo de secreção ou excreção que seja, se essa sujidade ela ressecar no material, vai dar mais problema para você fazer a retirada e fazer a limpeza desse material. Então é importante que você faça a imersão logo em seguida ao uso desse material. Não deve ser deixado o material em cima do balcão para ele ressecar. Você vai ter dificuldade para fazer a limpeza e posteriormente esse material ele pode ficar, né, com crostras, né, com outras sujidades que fiquem difícil retirar do material. Lembrando também uma informação que tanto eu quanto a professora Kazuko, nós somos membros, tá? E sócias da SOBEC, que é a Sociedade Brasileira de Enfermeiros de Centro Cirúrgico Central de Material e Recuperação Pós-Anestésica. Quem não conheceu, já deixo aqui a dica, SOBEC, SOBECC. É uma sociedade de São Paulo, que ela fornece tanto materiais, revistas, e ela também lança um livro, que lançou em 2017, onde tem tudo isso que eu estou falando, tá? Que é uma das literaturas também que eu consultei para montar essa atualização. Então, a limpeza, ela segue aí no POP, né? Com a limpeza manual, tá? Essa limpeza manual que a gente vai ver mais na frente, como que ela deve ser feita, o enxágue, a limpeza automatizada, tá? O enxágue em água potável, o enxágue complementar, principalmente naqueles materiais que vão ser feito implante, tem que ser usada uma água, se possível, esterilizada, a secagem e a inspeção desse material, ok? Lembrando que nós temos aí
o POP é em cima para classe 1, limpeza manual, e a ICME de classe 2, ele precisa ter não só a limpeza manual, mas também o expurgo, ele precisa ter lavadoras ultrassônicas, secadoras e água purificada, que nós vamos falar mais adiante. Então, dentro desses métodos de limpeza, a limpeza manual, ela é feita por fricção com escovas apropriadas, jatos d'água sob pressão e detergente enzimático. Lembrando que essas escovas, elas não podem ser aquelas escovinhas que a gente usa em casa para lavar roupa ou para lavar louça, tá? Tem que ser um material apropriado, restrito para uso hospitalar. Os instrumentos com pequenos lumes ou furo, aqueles instrumentos que são tipo as cânulas, tá? As sondas que tiver, todos aqueles canulados que a gente faz aspiração, geralmente eles têm que ser limpos com escovas e irrigados com água limpa, utilizando pistolas de água ou seringa. Nós vamos ver mais na frente. Os instrumentos sem lume devem ser limpos por fricção com escovas e buchas, que não danifiquem o material e que devem ser substituídos periodicamente. Como eu já falei, lembrando que essas escovas e buchas tem que ser material adequado para os materiais hospitalares. Não pode ser aquela esponja que a gente usa em casa para lavar a louça, ok? E a limpeza automatizada, ela minimiza a exposição do profissional aos micro-organismos, melhora a efetividade da limpeza e aumenta a produtividade. Permite a padronização do procedimento de limpeza. Nós sabemos que nem todos os CMS, todos os expurgos, têm a disponibilidade da limpeza automatizada. O que deveria, segundo a RDC 12. Mas, se não houver, né, a limpeza manual, ela tem que ser criteriosa. Então, equipamentos para limpeza automatizada. A lavadora ultrassônica, né, um dos equipamentos. É um equipamento de limpeza ultrassônica, converte ondas sonoras de ultra alta frequência em vibrações mecânicas que se movem na água, criando bolhas microscópicas. Essas bolhas se aderem à superfície do material, implodem ou explodem, resultado numa ação de vácuo que retira sujidade e débris dos materiais. Então, ela proporciona a melhor limpeza desse material através dessas bolhas, que nessa figura aí está explicando um pouquinho dessa reação química, tá? Da lavadora ultrassônica. Outro equipamento para limpeza automatizada é a lavadora desinfectadora. Essas lavadoras, elas limpam e desinfetam por meio térmico ou químico diversos materiais, tá? O ciclo completo de limpeza e desinfecção acontece pela pré-enxágue com água fria, limpeza a 50 graus Celsius com detergente enzimático, enxágue frio, desinfecção de 93 graus por 10 minutos e secagem. Então, esse material na lavadora desinfectadora, ele já sai seco, tá? Dessa lavadora. A gente coloca todo o material, como vocês estão vendo aí, tem uma caixa aqui, né? Uma caixa de arame, uma caixa aramada com os instrumentais todos abertos. É importante lembrar esse detalhe. Os instrumentos, quando você vai colocar na lavadora ou vai fazer a lavagem manual, você precisa abrir todos esses instrumentos, porque esses instrumentos, ele tem ali as articulações. Dentro dessas articulações, você pode encontrar várias sujidades. Então, não tem justificativa de fazer a lavagem desses instrumentais que não sejam abertos, as pinças.
As únicas pinças que você não vai abrir são os bacaus, né? Quem não conhece o bacal são aqueles instrumentos que é usado para fazer o campo cirúrgico, né? Para ajudar ali fazer o campo cirúrgico. É aquele instrumental que tem uma ponta pérfuro cortante, como se fosse uma agulha. Esse instrumento você tem que ter o cuidado com ele de não abrir. Deve abrir uma única vez para fazer a limpeza e depois fechar, para que não ocorra nenhum acidente pérfuro cortante. Ok? Só para lembrar. Então, o que usar para fazer essa limpeza? Né? Para a gente ter uma limpeza 100% nas sujidades de superfície interna dos materiais. E aqui tem algumas figuras. Tem esse endovab aqui, que é, né, como fosse uma sonda, que com uma escovinha bem na pontinha que você coloca nos materiais de lumen, tá? Nos materiais que tem cânula, nos materiais de aspiração, você pode introduzir essa sonda com esse, que tem até uma pontinha dela que aparece melhor aqui na figura embaixo, que tem tipo uma escovinha que você pode ó. Você passou aí nessa figura que mostra que ele passou pelo canulado. Esses materiais para fazer a limpeza, existe no mercado vários tipos de materiais que ajudam a fazer a limpeza de todo esse material que é canulado, que tem lumen. O que é lumen? É esse material que é tipo um cano, tá? Material tipo canulado. Então, como é que você vai só limpar? Só jogar água? É importante ter uma escovinha, ter uma sonda que você pode utilizar para melhorar essa limpeza desse material. E também, eu coloquei aqui alguns exemplos que existem no mercado. Mas no mercado existem vários materiais disponíveis para realizar esse tipo de limpeza. E aqui também tem umas figuras de material que você pode estar utilizando para fazer o teste. Mudança de cor, evidencia que tem resíduo, tá? Então também tem algumas coisas aqui que você pode fazer o teste dessa limpeza, que também está disponível no mercado, ok? Só um minuto. Bom, falando dos detergentes para a limpeza dos materiais hospitalares, tá? Aqui nesse slide, eu coloquei a classificação desses detergentes segundo o pH. Não vamos nos aprofundar muito, mas só para a gente ter uma ideia, tá? Nós temos aqui soluções ácidas, que servem para fazer o quê? Limpeza dos resíduos inorgânicos, que são o quê? As incrustações, para evitar que o material tenha incrustações ou costras, tá? No material. Nós temos também aqui os detergentes alcalinos, também para utilizar em resíduo orgânico. E os detergentes que têm um pH neutro, com enzima ou sem enzima. Os coenzimas são indicados, né, pela RDC 55 de 2012, que é tipo detergente enzimático, que ele é indicado na RDC 12 também. Tá? Nesses coenzimas estão presentes em alguns produtos a protease, a amilase e a lipase. São enzimas, a protease, para eliminar qualquer tipo de proteína que estejam presentes nesses materiais. A amilase, né, e a lipase para tirar a gordura e outros tipos de sujidades que estejam presentes também nesse material. Como a gente vai falar um pouquinho mais aqui do enzimático, que ele é o mais autorizado na RDC que nós estamos falando, é o detergente enzimático, que é utilizado para fazer limpeza do material, tá? O detergente enzimático, ele é um detergente com enzimas para fazer limpeza. O detergente enzimático, ele não faz desinfecção do material. Ele ajuda na remoção das sujidades, tá? Como está nesse slide. Ele é metaforicamente enzimas, são proteínas tesouras. Eles atacam essas ligações de proteínas, gorduras e amido e carboidrato.
Tá? E na água ele arrasta mais fácil essas partículas pequenas. Ele é produzido por micro-organismo não in vitro, tá? Age em sítios específicos, chave, fechaduras, peptiase, lipase, variadas carboidase como biofilme. Esse biofilme ele pode estar presente nos materiais, que são as substâncias que ficam presas nesse material, tá? Por isso que é importante esse processo de limpeza. Tá? E amilases são as secreções também que podem ficar presentes. E esse material ele ainda é biodegradável. Tá? As vantagens de utilizar o detergente enzimático, que ele é compatível com silicone, borracha, vidro e alumínio. Tá? E ele também não mancha, né, o material, certo? Bom, mais um slide aqui que fala desse processo de segurança de saúde no trabalho, tá? Na seção 1 lá dessa RDC que nós estamos falando, né, da RDC 15 de 2012. Então aqui, lembrando que no SPUL, que eu já falei, mas só para voltar, que tem lá na subseção 1 do artigo 30, né, a importância do trabalhador da CME e da empresa processadora, que deve utilizar essas vestimentas privativas, touca, calçado fechado, em todas as áreas técnicas e restritas. O trabalhador da CME, da empresa processadora, deve utilizar os seguintes equipamentos, né? Que são o gorro, como mostra essa figura, a máscara, a luva canulada, os aventais protetores, certo? Usar as CPI sempre, para fazer essa proteção do trabalhador. E o que é preciso ainda para fazer uma boa limpeza? Então, segundo a RDC 50 de 2002, da estrutura física da CME, nas unidades central de material esterilizado, seja contemplado na sua área exclusiva para recepção e descontaminação, separação de materiais, lavagem de material, com dimensão de 0,8 metro quadrado por leito, com área mínima de 8 metros quadrados, com instalações de água fria, água quente, exaustão, a depender dos equipamentos utilizados. E ainda, sabe-se que além desses itens, precisa ter pia de cuba profunda, pistola de jato de água e um ponto de ar comprimido. Para quê? Para facilitar a limpeza e também para fazer a secagem de todo o material. São elementos essenciais para a limpeza apropriada de artigo, em especial os canulados, quando esta é feita de forma manual. Lembrando também que todo material para ser esterilizado, ele precisa estar, além de limpo, ele precisa estar seco, tá? Lembre-se disso, o material para ser esterilizado, eles têm que estar tanto esterilizado como para fazer desinfecção, ele precisa estar criteriosamente seco, certo? E o que é preciso ainda para fazer essa boa limpeza, né? Dentro da estrutura física, mostra aqui esse slide. Nessa figura, a gente vê aí uma pistola de ar comprimido lá na parede. É necessário para fazer tanto a limpeza dos canulados como a secagem dos canulados através do ar comprimido, tá? A pia com a cuba profunda, todas as pontas para você colocar nos canulados, todo esse material é necessário. Então, para a limpeza, os fatores importantes que vão falar da ação da limpeza, está o quê? Dentro desse círculo, a limpeza manual, né, ou a limpeza automática, os detergentes que você vai utilizar, o tempo dessa limpeza, conforme o fabricante indicar,
né? E a temperatura da água, que também é importante para fazer essa limpeza, principalmente nas máquinas automatizadas, como é o caso da termodinâmica. E ainda para falar do enxágue desses materiais, não se pode deixar de falar do enxágue sem falar da água. A água que seja utilizada na CME, ela tem que ter um tratamento. Por quê? O enxágue dos produtos para a saúde deve ser realizado com água que atenda os padrões de portabilidade definidos em normatização específica, com o parágrafo único. O enxágue final de produtos para a saúde críticos, utilizado em cirurgias de implantes ortopédicos, oftalmológicos, cirurgias cardíacas, neurológicas, deve ser realizado com água purificada. Então, deve ter um tratamento dessa água na CME. Por quê? No mínimo potável filtrada, conforme a portaria 518, de 25 de março de 2014. O ideal é que a água seja desmineralizada, tirado todos os minerais, ou uma osmose reversa. Por quê? Porque a água ela possui cálcio, magnésio, clorofosfato dissolvido. Esses minerais calcificam e danificam ou mancham o material. Vocês estão vendo aí uma figura que mostra uma pinça com mancha. Essa mancha ela pode ser causada pela água. Fora isso, também esse material pode ter ferrugem, crosta, ferrugem, e aí o que acontece com essa pinça? Ela acaba se rompendo, ela se quebra por conta desses minerais que ficam sendo depositados nesses instrumentais. Por isso que essa água deve passar por um tratamento. Não pode ser aquela água da torneira que a gente usa em casa, que seja utilizada para fazer o enxágue dos materiais numa CME, certo? E agora a gente vai falar um pouco das embalagens para esterilização. As embalagens que a gente pode utilizar para esterilização, dentro da RDC, você pode estar utilizando os containers rígidos, tá? Que ele tem uma válvula e filtro, como mostra a figura, uma caixa. Esse container rígido nada mais é do que uma caixa retangular, que mostra aí na figura, que ele possui uma válvula e um filtro. Papel crepado, papel grau cirúrgico são mais indicados, tá? Papel grau cirúrgico ele é muito indicado porque ele tem um filme transparente que você pode estar observando o material que está dentro dessa embalagem. Porque o papel grau crepado ele não é tão indicado quanto o papel grau cirúrgico. Vocês também têm uma figurinha desse papel crepado, nessa figurinha de uma caixa com invólucro desse papel azul, porque você não consegue ver o que tem dentro da embalagem, tá? Então, quando você não consegue ver, o que os estudos falam? Que você não consegue ver o que está dentro da embalagem, você, às vezes, para saber o que tem, você pega a embalagem e fica palpando, tá? Você já deve ter visto alguém palpando uma embalagem, querendo ver o que tem dentro da embalagem, né? E aí, o que faz quando você fica palpando a embalagem? Você pode danificar a embalagem, não perceber que está danificada, e depois essa embalagem pode ser usada no procedimento cirúrgico ou em outro procedimento hospitalar. E quando eu danifico essa embalagem, o que acontece com o meu material? O meu material ele vai ficar contaminado, ele não é mais considerado estéril. Então, por isso que o papel grau cirúrgico ele é mais indicado, porque você pode ver o que tem dentro da embalagem e você não fica palpando essa embalagem, que também não é indicada você ficar palpando o material esterilizado. Deve ser acondicionado nas prateleiras ou nos armários e depois você usar esse material, sem estar manipulando muito esse material. Abrir mesmo só na hora do procedimento, certo? E aí,
Aqui fala dos containers rígidos, do outro lado da figura, que é uma embalagem permanente, acondiciona e protege principalmente os instrumentais cirúrgicos, é muito indicado para os instrumentais, pode ser de alumínio, inox ou plástico, tem áreas perfuradas para entrada, né, e saída do ar. Desculpe ali que tem um errozinho na palavra, mas é entrada e saída do ar, do agente esterilizante e secagem. Não é recomendado que se utilize outras embalagens dentro do container. Então, o container você coloca os instrumentais, não é para você colocar outra caixa lá dentro, ou outra embalagem, certo? As vantagens: economia de tempo no preparo, pois dispensa etapa de dobradura de embalagem, segurança no transporte e manuseio, alta resistência, mecanismo de lacre, compatibilidade com o método de esterilização mais utilizado no hospital, prazo de armazenamento longo, reutilizável. As desvantagens das caixas rígidas ou container: alto custo, necessidade de espaço físico para guardar, possíveis problemas de secagem, necessita de cuidado em relação a filtros microbianos. Essas caixas, esses containers, aqui em Manaus, nós já temos em alguns hospitais que utilizam esses containers. Na verdade, na maioria dos hospitais aqui na capital, os instrumentos cirúrgicos estão sendo esterilizados nesse tipo de container, ok? Ainda sobre as embalagens, no mercado existe também uma embalagem de proteção, um cover bag. Não tem aquela proteção que a gente faz às vezes no aeroporto, nas malas? Então, esse cover bag, ele serve para fazer uma cobertura plástica, né, depois da esterilização, em algumas embalagens, como as caixas ou mesmo os pacotes de tecido. Eles podem ser feito essa cobertura plástica. Para quê? Né? Ele é indicado para os materiais pesados, como caixas cirúrgicas, embalagem SMS ou crepado, proteção durante a vida de prateleira. Ele protege as embalagens para ter uma vida mais útil. E agora a gente vai falar um pouquinho do tecido de algodão. O tecido de algodão, ele é ainda aconselhável a sua utilização? Sim, tá? O tecido de algodão, o problema do tecido de algodão é que ele é difícil de controlar o reuso. Então, os artigos da RDC 15 fala que o tecido de algodão, ele precisa ser feito um reuso de 65 vezes somente de esterilização. Tá? Gente, eu estou pedindo uma água aqui um pouquinho, tá? Mas continuando, então, é difícil você controlar esse reuso, porque os tecidos de algodão, os campos de algodão, ele não pode ser utilizado até ele acontecer um rasgo ou uma abertura, não. A RDC fala que ele tem que ser utilizado até 65 vezes. E aí, às vezes, é difícil a gente controlar. Então, o tecido de algodão é uma embalagem segura? Sim, porém é necessário controlar o reuso, tá? Vamos já falar também disso um pouquinho mais. As vantagens, né, do tecido de algodão. Ele precisa obedecer a NBR 13734 de 96, a SAJA 7102, né, as vantagens dele. Memória e resistência. Nas dobraduras ele tem uma memória, às vezes ele já fica com aquela dobradura já em memória do campo. E ele né, resistência de padrão ouro, ele tem uma resistência. E ainda mais ele é um custo baixo, né, nessa figurinha aí que mostra. O custo dele é baixo. E a desvantagem? É difícil o controle dos 65 reuso, né? E ele também é restrito ao vapor, quer dizer, ele só pode ser esterilizado através do vapor, das autoclaves de vapor. E aqui eu trouxe como controlar o reuso do campo de algodão, tá?
Então, aqui tem, considerando que um campo de algodão duplo, utilizado como embalagem para material utilizado na assistência à saúde, seja reprocessado pelo menos 5 vezes por semana, um mês, então, eu vou ter 4 semanas vezes 5, 20. Então, eu tenho 20 reprocessamentos por mês. Em um mês, né, eu tenho esses 20 reprocessamentos. Em 3 meses, eu tenho 60 reprocessamentos, tá? E aí, como é que eu posso fazer, né? Além desse cálculo que eu posso estar fazendo, né, dentro da minha CME, usando talvez um exemplo ou adequando a sua CME, você pode estar fazendo a reposição dos campos a cada 3 meses. E aí você pode colocar aí, tá? Janeiro a março eu coloco, né, o meu campo azul, tá? Que é para mim poder saber dessa quantidade do reuso. Fazendo esse meus cálculozinho, eu coloco janeiro a março azul, abril a junho eu coloco, né, ele como laranjado, né, que seria o cru, né, julho e setembro verde, outubro e dezembro a cor rosa, tá? E aí eu vou tentando controlar esse reuso. Aqui nesse outro quadrinho aí no slide branco, ele também mostra um outro trabalho, né? Uma outra experiência de controle, que você pode identificar a data do início do uso, registrar cada uso quando passar pela área do preparo. Também é uma alternativa que você pode estar usando, selagem das embalagens. Então, nas embalagens, outra importante que a gente tem que dar devida atenção é na selagem dessas embalagens. Dentro da CME precisa estar, né, adequada com as suas seladoras. Aqui nessa figura mostra algumas seladoras, tá? Dá importância também nessa selagem para que você deixe um espaço para fazer, né? Ali até mostra na figura sem delaminação. Muita CME às vezes faz selagem desses materiais sem deixar uma barra para você fazer abertura desses materiais. Então é necessário, quando vai se fazer a selagem desses materiais, você deixar um espaço, né, para você abrir esse teu material. Não selar muito, arrisca bem na ponta, porque senão na hora que você for fazer a abertura, vai ficar complicado de abrir esse material, prejudicando essa abertura e uma possível contaminação desse seu material. Então, verificar os parâmetros dessa seladora, pressão, temperatura, tempo. Não pode ter nem vincos e nem dobras na selagem dos materiais. Porque se você tiver um vinco ou uma dobra, o que pode ocorrer com esse material? Pode ser que entre, né, micro-organismo e contamine esse material, certo? E lembrando também que o material que tem ponta, principalmente aquele material que tem as pontas muito finas ou pérfuros cortantes, precisa ter uma proteção nessa ponta, para que não rasgue a embalagem. Porque se rasgar, você vai ter que fazer o processo novamente, que o teu material vai estar contaminado. Então, deve ser seguido todas as recomendações dos fabricantes e respeitar todas as normas vigentes das seladoras, certo? Só para a gente lembrar das selagens. E aqui, ainda falando, começando aqui mais especificamente da nossa esterilização, que é o terceiro passo. Então, depois que eu limpei, eu acondicionei, eu preparei, né, o meu material, ele vai ser esterilizado. E os métodos de esterilização, né, eles são termos resistentes, através da autoclavação, que é do autoclave, e os termos sensíveis, também que podem ser automatizados.
Na nossa realidade, na maioria dos hospitais, tanto na capital como no interior, o meio de esterilização mais comum é o autoclave, que é o termo resistente, tá? Só lembrando aqui que mostra nessa figura que não é mais permitido no Brasil a esterilização por estufas, tá? Nas repartições, estabelecimentos de saúde, principalmente nos hospitais, tá? Não é mais utilizado, tá? E a RDC 15, que não se esteriliza mais material hospitalar em estufa. E também na RDC número 8, de 27 de 2 de 2009, aqui no hospital, aqui no Brasil, não é mais permitido a esterilização por agentes químicos. Eu não sei se vocês lembram, teve um surto, né, de infecção por utilização de materiais de cirurgias, né, através de cânulas, que são as cirurgias através de cirurgias endoscópicas, né? Então, teve um surto e não é mais permitido no Brasil fazer a esterilização por produtos químicos, como o glutaraldeído, o ácido peracético e outros tipos de agentes químicos. Não é permitido mais no Brasil. Para a esterilização dos termosensíveis, porque nós sabemos que os materiais termorresistentes, temos como exemplo os materiais, né, os instrumentais cirúrgicos, mas nós temos vários materiais dentro dos hospitais que são termosensíveis, né, como alguns endoscópios, né, materiais para fazer endoscopia. E aí, para esses materiais termosensíveis, existe, né, os equipamentos através do óxido de etileno, vapor a baixa temperatura e formaldeído, gás plasma de peróxido de hidrogênio, tá, que é o STERRAD, que aqui em Manaus nós temos alguns hospitais, uns 2 hospitais que possuem o equipamento pelo plasma de peróxido de hidrogênio, que é o STERRAD, que tem alguns hospitais aqui particulares aqui em Manaus que eles possuem essas máquinas. Nos hospitais públicos, pelo menos até onde eu sei, né, não existe nenhum desse tipo de equipamento de material termosensíveis ainda, mas eu espero que mais daqui a um tempo a gente já tenha esses equipamentos, certo? Então a gente vai falar um pouco do que é a nossa realidade, que são os equipamentos de autoclaves, tá? Que o autoclave ele é feito a esterilização por vapor, que condensa e desprende, né, 524 calorias que estavam armazenadas no vapor, e é um calor latente que através disso, desse vapor, dentro dessa câmara, que faz a esterilização desse material, certo? E ainda aqui dos métodos físico-químicos, óxido de etileno, vapor plasma de peróxido de hidrogênio, vapor a baixa temperatura, como eu já falei. E os parâmetros para o autoclave, tá? Os parâmetros para o autoclave, no pré-vácuo, material, superfície de densidade embalados, a temperatura desse autoclave ela pode estar em 134 graus em 4 minutos ou em 121 graus em 15 minutos. E ainda existe também para alguns materiais um ciclo expandido, como o ciclo para prions, que prions é uma proteína que pode ficar em algum dos materiais, principalmente quando é feito as cirurgias neurológicas que têm contaminação por essa proteína. Então precisa fazer
um ciclo mais expandido de 134 graus a 18 minutos, certo? E aqui ainda mostra, para a gente fazer esterilização, a gente precisa dos indicadores químicos, para a gente colocar e verificar essa esterilização nos autoclaves. E aqui eu trouxe alguns desses indicadores químicos. A classe 1, que tem as tiras impregnadas, né, com tinta termoquímica, que muda de coloração quando exposto à temperatura. Todos os profissionais, né, que trabalham em CME e centro cirúrgico conhecem. Essa tiras impregnadas a gente conhece como a fita teste, que a gente coloca no material, né, em cima das embalagens, e aí a gente observa se mudou de cor após a esterilização ou não. Lembrando que, se não mudou de cor, o que a gente tem que fazer com esse material? Devolver para passar novamente no processo de esterilização. Isso é sério, tá? Não se deve utilizar material onde o indicador químico não tenha mudado de cor, seja lá qual for, certo? Então aqui tem várias classes desses indicadores, tem os integradores que você coloca dentro do pacote de roupa, né, que é o teste Boydick, que é a classe 2, que testa a eficácia do sistema de vácuo na autoclave, do pré-vácuo, uso diário no primeiro ciclo sem carga, na temperatura de 134 graus, por 3 a 4 minutos sem secagem. Classe 3 controla o único parâmetro de temperatura pré-estabelecida. Na classe 4, os indicadores multiparamétricos controlam a temperatura e o tempo necessário para o processo. Esses integradores, eles podem estar dentro dos instrumentais, como mostra uma figurinha aí na foto embaixo, que ela está segurando o integrador que está dentro da caixa. Na verdade, ela está colocando o integrador, um desses da classe 5, que é o integrador, ela está colocando, ele vai testar a temperatura, o tempo e a qualidade do vapor para ciclos mínimos. Então, ela está pegando esse integrador, que é essa fitinha pequena, colocando dentro da caixa dos instrumentais. E ele vai ser feito o acondicionamento dele, concluído o processo da embalagem, e vai ser levada para o autoclave. Lá no centro cirúrgico, quando for o instrumentador, ou o técnico de enfermagem circulante, ou o próprio cirurgião, quando ele for abrir essa caixa, ele vai verificar esse integrador, se esse integrador mudou de cor ou não. Como vocês podem ver, na figura lá embaixo da figura, mostra que ele tem uma bolinha amarela. Quando ele passa no autoclave, ele tem que ficar com a bolinha escura, meio que azul marinho. Se quando ele abrir a caixa, essa bolinha não tiver mudado de cor, o que ele tem que fazer? Devolver para a CME, porque esse material não tem a garantia de que foi realmente esterilizado. Mesmo que a classe 1, que é a fita teste, tenha mudado de cor, mas o integrador químico dentro da caixa do material não tiver mudado de cor, esse material ele não deve ser utilizado, certo? Não tenho a garantia de que esse material realmente, ele pode ter entrado no autoclave. O que pode ter acontecido? O autoclave pode estar com algum problema no pré-vácuo, ou na secagem, ou no vácuo, né? Então ele precisa ser reajustado, certo? Aqui eu coloquei uma polêmica da aula da professora Kazuko, que ela fala do controle do teste Boydick, dos indicadores biológicos e dos indicadores químicos, da classe 5 e 6, que ela pergunta se eles atestam a segurança do ciclo de autoclavação. Então, o que vai testar, né? Realmente constatar que esse material teve uma boa esterilização, se ele realmente está estéril. O que a gente deve observar? Se essa câmara, todos os parâmetros do autoclave,
o ponto frio da câmara, todos os materiais chegam à temperatura requerida para esterilização ao mesmo tempo. Então, deve-se ver toda a parte da temperatura, de todos os parâmetros de pré-vácuo, de temperatura, de resfriamento da câmara, tá? E fazer o teste biológico. O teste biológico, vocês estão vendo essas ampolinhas aí, ele sim que vai comprovar realmente se esse processo foi feito com sucesso. Os indicadores e os integradores, eles só indicam que passou pelo processo, mas quem indica mesmo que foi feita uma real esterilização são os testes biológicos. Então, aqui mostra o teste Bodic, como é que ele tem que ser colocado no material, vocês estão vendo aí, figura mostra vários campos e o teste Bodic é colocado dentro do pacote e levado para a autoclave para fazer esse teste. E aí você vê embaixo que ele entra com uma corzinha amarela, o teste Bodic, e ele tem que sair com toda essa cor dele, a visualização positiva, numa cor só. Ele não pode sair com um pouco amarelo ou o teste manchado. Ele tem que sair com toda aquela cor dele, toda a cor mudada, íntegra, de mudança de coloração, certo? Os indicadores biológicos, temos primeira, segunda e terceira geração, tá? E aí você vê na foto que ele precisa ser colocado nas incubadoras para fazer essa leitura. Então você deve colocar ele no primeiro ciclo da autoclave, né, no primeiro ciclo, e deixa um na incubadora para fazer o teste, e depois você compara, né, se houve crescimento, né, nesse meio de cultura ou não. Existe no mercado hoje vários tipos de incubadora para realizar esses testes, certo? E agora respondendo a pergunta aqui da colega lá da Anori Luciana, que perguntou se esterilização tem prazo. Luciana, olha aí, esterilização, que é até uma polêmica nas aulas da professora Kazuko também. Esterilização tem prazo, né? É uma polêmica. Aí ela responde, e essa resposta, viu, Luciana, não é minha não, viu? É de vários trabalhos de pesquisa, tá? Feito no Brasil, de vários acompanhamento nacional e internacional sobre esterilização, certo? E aí ela diz que não tem prazo de esterilização. O que se tem hoje em dia, o que se sabe dentro de todas as pesquisas científicas é que a esterilização ela precisa de alertas, tá? Como assim? Essas embalagens, elas precisam ter biobarreiras, selagem hermética e resistente, transporte e armazenamento que garantam a integridade da embalagem e da selagem. Definitivamente, não há geração espontânea de micro-organismos no material quando ele é esterilizado e ele é bem protegido e bem conservado, ok? Eu até trouxe esse trabalho aqui, porque eu sabia que alguém ia poder querer falar dessa questão do prazo de validade. Mas não fiquem assim, achando que é só vocês que têm dúvida, não. Em todos os lugares, existem pessoas que têm dúvida quanto a essa questão do prazo de validade, tá? Muitas pessoas são resistentes e colocam dificuldade, tá? Eu já vi em várias situações que as pessoas estipulam prazo de validade para 1 mês, 2 meses, 3 meses. Então, vai muito, entendeu? Do grupo dentro dos profissionais dentro do seu estabelecimento. Eu deixo aqui um trabalho da Giovana Abraão de Araújo Moriai,
que ela fez, né, uma tese de doutorado, aonde a professora Kazuko Graziano, como eu já estou falando, ela foi a orientadora desse trabalho de doutorado, aonde a tese dela tem essa titulação: prazo de validade de esterilização de produtos utilizados na assistência à saúde, um estudo experimental. E a Giovana aqui, ela fez todo um trabalho, tá, científico, aonde vocês podem consultar essa tese. Vocês também está disponível no portal de tese da USP, que é a Universidade de São Paulo, aonde vocês, quem tiver curiosidade, pode ir lá ler. É um trabalho ótimo, excelente, onde ela fez todo um trabalho científico e ela comprovou, tá, que eu até li já esse trabalho, e ela colocou vários datas de prazo. Ela fez com o trabalho de produtos de 1 mês, 3 meses, 6 meses, e ela não viu nenhum micro-organismo nesses produtos, certo? E aí vai muito da gente, dos profissionais de saúde, adequar isso à nossa realidade. Claro que eu não estou dizendo aqui que todas as unidades agora não vai mais ter um prazo de validade. Como eu estou falando, vocês podem fazer um grupo dentro do hospital e dimensionar a melhor estratégia para você, confeccionar um POP, porque você precisa estar observando como que é o teu processo de esterilização. Como a gente já falou aqui, vocês viram que é um processo dinâmico, que começa lá na limpeza, e essa limpeza, como eu falei, precisa ser adequada dentro daqueles parâmetros. Depois a embalagem também tem que ser adequada ao armazenamento. Então, dentro da minha instituição, eu tenho que avaliar todas essas normas. Eu não posso dizer, meu material não vai ter validade, aonde que eu não cumpro nenhuma determinação da RDC 15, tá? Eu não faço teste biológico no meu material, tá bom? E esse material ele é conservado no lugar inapropriado, no lugar que eu também já presenciei, material esterilizado, guardado em salas que não possuem luz solar. O material fica guardado dentro de armário, com mofo, entendeu? Então, aí você vai ter que avaliar toda essa dinâmica, certo? Para poder o teu material, você realmente ver qual é o período, ou se você não vai ter esse período. Mas fica a dica aqui, como por exemplo, lá no hospital que eu trabalho, eu estou falando por mim. Eu não vou deixar de utilizar um material. Lá a CME fornece, ela é uma CME terceirizada, onde ela cumpre todas essas normas da RDC 15 de 2012, tá? É uma CME terceirizada que tem aqui no município, e o material que eu uso lá no hospital é vinda dessa CME. Então, eu não vou deixar de utilizar meu material, porque eu sou conhecedora. Elas estipulam, tá? Essa empresa ela estipula uma data de validade. Não que eu concorde, mas enfim, né? Só que quando, por exemplo, a data do material está vencido e eu olho a embalagem ela está íntegra, tá? Eu sei aonde está armazenado o meu material, a embalagem está íntegra, e eu tenho a plena convicção que esse material ele passou por todo o processo de esterilização, eu utilizo esse material, tá? Eu não vou deixar de utilizar porque ele venceu ontem, eu não vou utilizar hoje. Mas isso é um critério meu, e aí eu deixo aqui o critério para cada profissional, né, que sabe onde trabalha, onde é feito todo o seu processo de esterilização, que ele faça os seus critérios, ok? E aqui, como, né, falando do armazenamento e transporte, como eu já falei, que é também super importante esse armazenamento,
ele não pode ser um armazenamento, né, em local, todo material processado deve possuir local adequado para armazenamento, de forma que não haja risco de recontaminação e que facilite a distribuição. O prazo de validade de seleção está diretamente relacionado à qualidade da embalagem, da selagem, das condições de armazenamento e transporte, como a gente acabou de discutir aqui. Então, cada estabelecimento que vai, né, que sabe como que é feito esse seu processo, certo? E aqui na questão do transporte, temos aqui vários artigos dentro da RDC que fala do transporte. Só para lembrar que esse transporte do material esterilizado deve ser feito em recipiente fechado e que o transporte deve ser feito em carros que tenham uma higiene, né, diariamente. E esse carrinho nunca pode ser o mesmo carrinho que transporta o material contaminado. Então, cada hospital, se ele não tem a CME dentro do centro cirúrgico, eu trabalho no hospital que a CME do hospital, ela não é dentro do centro cirúrgico. A CME de lá, ela é no terceiro corredor. Então, como que a gente transporta esse material? O material contaminado, ele vai no carrinho próprio do material contaminado e o material esterilizado é transportado no carrinho fechado, próprio para o material esterilizado. E ele, como já falei, tem que ser feito sempre higienização. Treinar a equipe né, da CME como do centro cirúrgico para nunca misturar esses carrinhos, manter sempre esse material em perfeito estado para poder ser utilizado. A classificação dos materiais, que lá no início eu falei para vocês da classificação dos materiais. Então eu achei interessante, só para lembrar, né, os materiais críticos, tá? Todos os materiais críticos, né, que entram em contato com os tecidos não colonizados do organismo e que entram em contato com todos os tecidos, né, internos do organismo, dos órgãos, né, tá? Eles precisam ser feitos limpeza e esterilização, tá? Não há necessidade desses materiais críticos, tá? Não há necessidade desses materiais passarem por um processo de esterilização, processo de desinfecção. Então, se o meu material crítico vai ser esterilizado, então o que é recomendado? Que o meu material seja feito limpeza e esterilização. Não há necessidade de eu fazer limpeza, desinfecção e esterilização. Por quê? Porque, vejam bem, se o meu material vai ser esterilizado e na esterilização, o meu material, né, qual é o conceito de esterilização? Que vai ser eliminado todos os micro-organismos, né, resistentes, todos os micro-organismos com esporos e sem esporos, esporulados ou não, não há necessidade de eu fazer desinfecção. Isso daí seria uma redundância, seria... né, falando, né, seria uma perda de tempo. Tá? O que ele precisa, meu material crítico, é feito, como a gente já falou, uma ótima limpeza, uma limpeza com qualidade e depois ele seguir fazer inspeção adequada e esterilização. Já o material semicrítico, né, que vai entrar em contato com o tecido colonizado, que pode ser nas endoscopia, né, pode ser todo material respiratório, né, material para fazer intubação, e aí, por exemplo, como o cabo do laringoscópio, ele precisa fazer uma limpeza, uma desinfecção, né, de alto nível, certo? E os não críticos, que são os materiais, né, que não só entram em contato com a pele íntegra, né, ou tem um contato indireto com os pacientes, ele precisa fazer uma limpeza, né, aqueles materiais que têm matéria orgânica, né, sem matéria orgânica, ele precisa apenas fazer limpeza, tá, desse material. Se ele tiver alguma matéria orgânica, como por exemplo uma comadre que o paciente usou,
né? E aí o paciente defecou e teve sangue, então eu preciso fazer a limpeza mais desinfecção desse material, certo? E aí aqui eu falo um pouquinho da desinfecção, né? Só para lembrar, a desinfecção ela pode ser feita manualmente ou automatizada. Nós vimos lá na frente que tem alguns equipamentos como a termodesinfecção, que ela faz tanto a limpeza como a termodesinfecção também, tá? Que não necessariamente precisa para esterilização, certo? Mas se no meu CME eu tenho a termodesinfecção, não tem problema se eu vou colocar meu material, mesmo crítico, para fazer a termodesinfecção e depois a esterilização, tá? Eu só quero falar que não é obrigatório fazer a desinfecção no material que você vai esterilizar, tá? Ficou claro? Eu espero que sim. E aqui, então, para fazer a desinfecção, a termodesinfecção, que a gente já falou, a pasteurizadora. Se você vai só fazer desinfecção, você pode utilizar só esses equipamentos, tá? Para fazer a tua desinfecção e depois utilizar o teu material semicrítico, certo? E aqui a desinfecção física ou química, motivo da física para a química, né? Não deixa resíduo tóxico no material, a físico, né? Não polui o ecossistema, padronização do procedimento, a reprodutividade automatizado, minimiza erros humanos, registro do ciclo realizado e menor exposição ocupacional. Então, as máquinas físicas, né, que são os equipamentos, elas têm essas vantagens, porque a desinfecção com produtos químicos precisa, né, de que o profissional se exponha mais às substâncias químicas, que muitas vezes pode ter prejuízo de toxicação. Então, todos os materiais semicríticos são passivos de termodesinfecção, né? Alguns não podem ser colocados nos equipamentos, como por exemplo a desinfecção de endoscópio, né? Como fazer? Então você precisa utilizar a desinfecção química, tá? Utilizando os produtos. A desinfecção química nós podemos estar fazendo a 3 classificações: alto nível, nível intermediário e baixo nível. Então, os produtos utilizados, no caso de um endoscópio, seria alto nível, com o ácido peracético, 10 minutos, tá? Ou os aldeídos por 20, 30 ou 40 minutos. Lembrando, como eu falei lá no início, os produtos químicos, tanto os peróxidos de hidrogênio, o ácido peracético, tá? O glutaraldeído, ele é somente para fazer o quê? A desinfecção. No Brasil, esses produtos não são mais permitidos para fazerem a esterilização química, certo? Então, desinfecção química, alguns produtos. Glutaraldeído, né, que tem as suas vantagens e as suas desvantagens, né? Ele é um produto que ele agride bastante o meio ambiente e também muita toxicidade, né, inalação para as pessoas e para os profissionais também que manipulam, tá? O ácido peracético, né, que conforme a RDC 35 de 2010 é o que está sendo mais recomendado, porque ele tem mais vantagens do que o glutaraldeído. Ele tem uma rapidez a partir de 10 minutos, estabilidade da fórmula, depende de 1 a 30 dias, não fixa matéria orgânica nem residual, fácil enxágue, que não é o caso do glutaraldeído. No glutaraldeído você tem que enxaguar bastante, porque se você deixar resíduo pode dar toxicidade em quem for utilizar o material, tá? Recursos para monitorização você tem, que assegura o reuso. Tem disponível no mercado vários tipos de testes
para você fazer com esse produto, o ácido peracético, e ele possui baixa toxicidade, certo? Então, esses são alguns produtos utilizados. Ainda aqui alerta da RDC 15 de 2012, tá? Sobre a sala de desinfecção. Ela precisa conter bancada com uma cuba para limpeza e uma cuba para o enxágue com profundidade de dimensionamento que permitam imersão completa do produto ou equipamento, mantendo distanciamento mínimo entre as cubas de forma a não permitir a transferência acidental de líquidos. Agora, lembrando que quando você vai colocar um material para fazer a desinfecção química, esse material tem que ter passado pelaquela limpeza, tá? Que a gente já falou, aquela limpeza, né, íntegra, aquela limpeza com qualidade. Esse material ele precisa ser enxugado, ele precisa estar seco e depois você deposita, né, numa cuba, num recipiente que o material fique todo envolvido ou todo submerso, tá? Não é para colocar o material aparecendo ele fora da solução, certo? E por que você deve enxugar? Porque você imagina, você lava o material com a água, que eu não sei se essa tua água vai estar aquela água de qualidade. Lembra da água que a gente falou? Então, aí você lava ele, vai colocar na solução sem estar enxuto. O que vai junto com o material para a solução química? Sendo ácido peracético ou glutaraldeído. O que vai junto com o material? A água, né? Então, cada vez que você for pegar o material, jogar lá na solução, o material encharcado de água, sem estar enxuto, a tua solução vai acontecer o que com ela? Ela vai ficar mais diluída? Vai, né? Ela vai se diluindo. Cada vez que você joga lá dentro o material molhado, a solução vai ficando diluída. A solução diluída, ela tem o mesmo substância adequada de miligramas de uma solução não diluída? Não tem, né? Então você vai diluindo a solução, ela não vai ter o mesmo rigor da solução que você preparou. Além do que, esse teu material está levando água, que muitas vezes a gente já viu que a água contém né, muitos substâncias, né, metais, que pode danificar essa substância que você preparou desse produto químico, ok? Então lembrem disso, se eu vou colocar o material para fazer desinfecção, eu tenho que limpar, enxugar e mergulhar na solução. E deixar lá conforme o fabricante orienta no produto, certo? A desinfecção ainda do nível intermediário, tá? Pode acontecer com álcool, a solução álcool de 70%, cloro inorgânico, tá? Não é mais recomendado fenol, tá bom? E a desinfecção de baixo nível, você também pode estar utilizando quaternário de amônio. Isso daí é o nome da substância, não são o nome comercial. Aí você tem que ver juntamente com o comitê aí de compra de material, né, e verificar a substância desse teu produto. E ainda o hipoclorito de sódio, 0,2% por 30 minutos, é indicado na desinfecção de baixo nível, tá? Por exemplo, para limpar, né, agora esqueci o nome aí onde está o bebê, gente, eu esqueci o nome aí, tá? Do berço aí do bebezinho, incubadora, tá? Fazer a limpeza da incubadora, aí você pode estar utilizando o hipoclorito de sódio, tá? Bom, ó, terminou. Então é isso, gente. Aqui tá a referência, tá? A referência do que eu utilizei, como eu falei para vocês, eu usei aqui a professora Graciano, tem essas 4 referências, 5 referências, e bem aqui na figurinha mostra o livro da professora Graciano. Eu tive o prazer de ganhar esse livro dela autografado, tá? Esse livro dela é Enfermagem em Centro de Material Esterilizado, tá?
que ela publica vários e vários trabalhos, artigos científicos, tá bom? Então, fica aí a referência dessa aula, ok? Essa aula ela está disponibilizada, tá? E aqui eu agradeço a atenção aí de todos, me sinto muito honrada de estar falando para todos esses profissionais acadêmicos aí do interior, agradeço o convite que me foi feito, tá? E aqui fica aqui para vocês essa frase aqui, nunca desista, tá? Muito obrigado, então até a próxima.